Vamos abrir a nossa Bíblia, né, para a leitura da abertura desse culto. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Nós estamos nos últimos domingos, né, pregando sobre os milagres de Jesus. Domingo passado, o Albert esteve aqui conosco, né, e trouxe uma palavra de Deus para nós, mas a gente vai continuar a nossa sequência aqui. Hoje vamos ler Mateus 9, a partir do versículo 1, amém? Amém. Diz assim, irmãos, a poderosa palavra de Deus. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te louvar. E nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Pai, de mais um dia podermos estar na sua casa, reunidos, louvando, Senhor, e adorando o teu nome. E como já dizia o salmista Davi no Salmo 27, aprendendo no seu santo templo, que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a sua palavra, que a sua palavra seja, Senhor, no nome de Jesus, pelo teu Espírito implantado no nosso coração, para que nós possamos praticá-la, Senhor, para que nós possamos, Paizinho queridos, imitar a Jesus e aquilo que o Senhor fez, Paizinho querido, aqui nessa terra, porque esse é o nosso desafio, dia a dia, parecermos com o Senhor, que Cristo seja gerado em nós. Pai, fala conosco através dos louvores que vão ser cantados nesse lugar, e que nós possamos juntamente como igreja louvar o seu nome, Senhor, com alegria, todos nós, louvarmos ao Senhor, aplaudirmos ao Senhor nessa noite, entregar ao Senhor a nossa melhor oferta, o nosso melhor louvor, o nosso melhor adoração, e que o Senhor venha a ser glorificado e exaltado no nosso meio. Pai amado e querido, manifesta a tua presença aqui nesse lugar, porque nós cremos que tu estás presente aqui, porque é a tua palavra que diz que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor, tu se faz presente. Portanto, Senhor, abençoa esse culto e que o Senhor possa estar, Paizinho querido, edificando as nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o santo nome do Senhor, queridos. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhece esse louvor, mas está aí a letra dele aí também, né? Para nós louvarmos juntos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Santo Espírito, indo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, indo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Então vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas a quem o Senhor escolheu, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor, por esse tempo onde nós podemos, Paizinho querido, celebrar o Senhor com cânticos, oferecer ao Senhor, Pai, a nossa gratidão, fruto dos nossos lábios. E nós oramos também nesse momento, Senhor, pelas crianças que vão para a salinha. Abençoa, Senhor, Edileuza e usa ela ali também, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar o coração dessas crianças. E como diz a Tua palavra, que eles possam crescer e não se desviar dessa verdade. Pedimos isso ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fala grosso, né, homem? Queridos, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez no Evangelho. Segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelista Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 1. Todo mundo aí ligado aí no nosso texto? Mateus capítulo 9 e o versículo 1. Todo mundo aí? Já ligado? Glória a Deus, que maravilha, né? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera autoridade aos homens. Amém, amados? Amém. Queridos, nós estamos aqui em uma série, de pregações sobre os milagres de Jesus. E é interessante porque eu comecei falando sobre o cego de Betsaida, aí depois, de forma aleatória, o paralítico de Betesda, aí eu coloquei no meu coração um desejo de estar falando sobre os milagres de Jesus. E a gente tem estudado Romanos, e Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu creio, irmãos, que essas pregações, a gente ouvindo falar dos milagres de Jesus, isso ativa a nossa fé. Para que a gente possa entender, irmãos, que o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. É um Deus que não muda, é um Deus que continua fazendo milagres no meio do seu povo. É um Deus que continua ouvindo as nossas orações, é um Deus que continua agindo nas nossas vidas. E esse texto é interessante, queridos, que é um dos milagres de Jesus que eu gostaria de estar hoje expondo para você, é que o capítulo 9 vai dizer que entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Que cidade era essa? A cidade de Jesus era a cidade de Cafarnaum. Quando a gente vê Mateus capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz que Jesus ele foi para a Galileia dos Gentios, para a cidade de Cafarnaum. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados sobre a região da sombra da morte também viram a sua luz, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Jesus ele foi para a sua casa, foi para a sua cidade, que era a cidade de Cafarnaum. E é interessante o versículo 2 que diz que eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, fé de quem? Das pessoas que levaram o paralítico. Ele não podia ir para aquele lugar sozinho. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, a Bíblia diz que Jesus ele profere uma palavra sobre a vida daquele homem. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a fé deles levou Jesus a uma ação. A nossa fé leva Jesus a fazer alguma ação. Amém, irmãos? Porque a fé sem obras é morta. O que foi que eles mostraram que tinham fé? Quando levaram o paralítico até Jesus. Eles agiram com fé. E a ação da fé também, a ação gerou uma reação de Jesus também, de se mover e dizer uma palavra para aquele homem. E a palavra que Jesus diz é: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados são perdoados. É interessante, queridos, porque nós temos falado muito aqui de forma repetida, mas uma coisa que eu aprendi com o pastor lá no Ceará, o pastor Josafá, que o povo não repete a mentira, então a gente tem que repetir a verdade, né, irmão Osni? De tanto uma mentira ser repetida, se torna verdade. E a verdade, de tanto ser repetida, ela vai ser fixada também no nosso coração como verdade. Eu sempre tenho falado e vou repetir que o principal alvo de Deus é resolver nosso coração, é nos curar por dentro. A primeira coisa que Jesus faz com aquele homem é dizer: filho, perdoado te são os teus pecados. Primeiro, Jesus não cura ele da paralisia. Primeiro, Jesus não manda ele se levantar. Como nós falamos aqui sobre o paralítico de Betesda. A primeira coisa que Jesus pergunta é: você quer ser curado? Jesus não coloca aquele homem logo para andar. E a gente pregou aqui, que Jesus, ele faz com que aquele homem abra o coração para ele. E o grande problema daquele homem era a solidão e a rejeição. Aquele homem foi alguém que foi abandonado. Jesus se apresenta a ele para dizer para você: você não está sozinho, porque eu estou aqui para mudar a história da sua vida. Jesus vai ter sempre um olhar para aqueles que estão desamparados, para aqueles que estão abandonados. O olhar de Jesus se volta para esses. Foi para esses que Cristo veio. É para esses que Jesus foi para esses que Jesus desceu do céu, e é a estes que a igreja tem que alcançar.
Amém, queridos? Amém. E é interessante porque esse princípio da cura e de Jesus se preocupar com o nosso interior me faz lembrar uma das palavras que Jesus diz. É melhor entrar no céu com uma perna do que com as duas ir para o inferno. Tem pessoas que Jesus não vai curar, irmão. Tem pessoas que não serão curadas da perna, não serão curadas do braço, mas irão para o céu. Amém. Porque é melhor entrar no céu sem uma perna do que com as duas pernas ir para o inferno. E o que é mais interessante é que no céu ninguém vai chegar faltando pedaço, que chegaremos lá transformados. Amém, irmãos? Mas o que Jesus está falando é que ele se importa muito mais com o nosso interior do que com o nosso exterior. E nós também devemos nos preocupar. É melhor entrar no céu cego do que com os dois olhos ir para o inferno. É essa a ideia que Jesus passa quando ele está pregando lá sobre a candeia do corpo. E sobre a candeia do corpo. Se o teu corpo for bom, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E Jesus vai falar sobre essas questões. Por isso que a primeira preocupação de Jesus em todos os milagres é, primeiro, aqui dentro. Porque quando eu sou curado aqui dentro, irmãos, nada consegue me escravizar aqui fora. Amém. Quando Jesus está na minha vida, o exterior, mesmo que seja complicado, eu vou ser alguém grato e vou glorificar o nome do Senhor, porque a coisa mais importante, o principal, Ele fez na minha vida, que foi perdoar os meus pecados e mudar a minha eternidade. É interessante, irmãos, que no versículo 3 e 4, quando Jesus vai dizer que os pecados são perdoados, ali sempre tinha no meio daquele povo alguém para criticar Jesus. Quem era que estava ali? Os escribas e os fariseus. Para variar, os religiosos estavam ali. E eles questionavam, quem é esse? Para perdoar pecado. Só Deus pode perdoar pecados. E é interessante, irmãos, que depois que Jesus perdoa os pecados deles, isso aqui, até agora, todas as curas que nós falamos, que Jesus realizou, segue esse padrão. Depois que Jesus cuida do coração do interior, ele cuida do exterior. Primeiro ele diz, perdoados são os teus pecados. No versículo 6 ele diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Jesus ainda faz uma zombaria que ele faz com os adversários dele. O que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Por que dizer, eu perdoo teus pecados? Qualquer um diz. Tem uma igreja por aí que o povo se confessa, chega um homem e diz assim, eu perdoo teus pecados. Qualquer um pode dizer, né? Eu te perdoo, qualquer um pode dizer, mas só tem um que pode perdoar pecados, e esse é Jesus de Nazaré. Amém. 1 João 1,9 diz que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É só Ele que pode. Essa autoridade só quem tem é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz, levando o preço do meu e do seu pecado. Foi Ele que naquela cruz sangrou para levar o nosso pecado e a nossa condenação sobre Ele mesmo. E Jesus diz, olha, dizer que perdoados são teus pecados é fácil. Agora eu vou dizer, o mais difícil, levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levanta. E aquele homem vai para a sua casa. E a Bíblia diz que as multidões, ao verem isso, quando viram isso, a Bíblia diz que as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eu quero nessa noite, irmãos, aplicar essa palavra ao nosso coração. Primeira coisa que eu quero aplicar é que esse texto, aquele homem, eu falei aqui no início, ele era paralítico. Alguém levou-o até Jesus. E a primeira pergunta que eu faço é, para onde as pessoas próximas a você, para onde as pessoas próximas a nós têm nos levado? Que tipo de convite a gente tem recebido? No ciclo de amizade que a gente tem, para onde os nossos vizinhos têm nos chamado?
No Ceará tem um ditado, os caras respeitam esses caras, né? Que é lógico que alguém não vai chegar e vai dizer, pastor, bora beber, ninguém vai dizer isso pra mim. Primeiro porque sabe que eu não bebo, segundo porque me respeita. Porque tem gente, mesmo sabendo que o cara não bebe, ele chama pra, né, pra tirar onda. Eu me lembro que uma vez um cara fez uma dessa comigo, pastor, bora beber, eu ia passando, eu parei, olha pra minha cara, menino, me respeita. Respeita, moleque. Você tá falando com quem? Porque o pai dele era acostumado que quando dar um tiro num, né? Aí ele achou que eu ia ter medo dele. Você me respeite, rapaz. E o melhor de tudo, que o pai dele ficou sabendo, até uns tapas nele deu, que eu fiquei sabendo. Respeite os homens, rapaz, tenha vergonha. Ele tava, não sei se ele tava bêbado, não sei, mas ele perdeu a oportunidade dele de ficar calado e tirar outro para brincar. Porque ninguém vai chegar para você como um cristão e fazer um convite desse, né, irmão? Porque o cristão é alguém que exime respeito. Mas, quem sabe, irmãos? Você talvez nunca convidou o seu vizinho para vir para o culto, mas ele já convidou você para ir para outro lugar. Mas você nunca convidou ele para ir para o culto. Para onde seus amigos têm lhe levado? Para onde as suas amizades têm lhe puxado? A Escritura diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque alguém começa, vamos, lá é bom, lá é legal. E daqui a pouco, irmão, às vezes pela insistência, e o ser humano tem uma tendência de querer agradar os outros para ser popular, às vezes a gente acaba atendendo esses apelos e esses convites. Ah, eu sou crente, mas não tem nada não, né? Uma vez, não tem problema não. O problema, irmãos, é que quem vai uma vez, daqui a pouco vai a segunda, vai a terceira, depois está aprisionado, não pode mais dizer não pode mais cortar aquilo que ele começou a terceira e a dar corda. Não é verdade? É verdade. Por isso que o cristão tem que cortar as coisas pela raiz. A palavra do cristão é sim, sim, ou não, não. Não vou. Esses dias até postei um corte, acho que no grupo da igreja, do tempo que fazia programa no Ceará, falando da diferença de quem é livre e de quem é escravo. Né? Vocês estão balançando a cabeça que vocês viram aí. E às vezes a pessoa diz assim, esses crentes não podem fazer nada, os coitados são os escravos. Não, irmão. Sabe quem é escravo? Escravo é alguém que deixa de se tratar porque não pode parar de beber cachaça. Você já conheceu alguém que o médico disse assim, você tem que tomar esse remédio aqui para ficar bom, mas você, para tomar esse remédio, você tem que deixar de beber cachaça. Sabe o que o cara diz? Pô, eu não faço tratamento não, porque a minha cachaça eu não deixo, mas ele é livre. Ele diz que é livre, o cidadão, né? Mas está preso um copo de cachaça, uma garrafa de cachaça. Pastor, assim é meu cunhado, não vai muito longe não. Meu cunhado fez 80 anos, mas ele não deixa da pinga dele de tarde. O médico diz, não pode, ele diz assim, pô, eu vou fazer. Pois ele disse que vai morrer com o litrão dele de pinga. Mas quem é escravo é nós, que servimos a Deus. Então, minha irmã teve que dar banho nele. Eu já vi muitos assim, meu irmão. Muitos assim, pessoas jovens, na minha família. Eu tive um primo meu, que o médico chegou para ele e disse assim, olha, Samuel, você não pode mais beber. Mãezinha, diga para o Samuel que ele não pode mais beber cachaça. Ele disse para a mãe dele e disse para o médico, mãezinha, pode botar a funerária em dia, porque eu vou morrer bebendo cachaça. E assim foi. Eu não deixo ela não. Mas esse povo diz que é livre. Mas nenhum tratamento ele consegue fazer para ficar bom de saúde, porque ele é um escravo. Ele diz que é livre. Ele diz que é livre, mas ele não consegue viver sem adulterar com uma mulher só. Mas ele diz que é livre. É um escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quem é livre, irmãos? Nós que servimos ao Senhor. O cristianismo, andar com Jesus, é a maior liberdade que existe. Porque o que é ser livre? Não é dizer, eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero. Eu posso ir para um forró, eu posso sair daqui para uma boate, eu posso ir para onde for, para a mesa de um bar beber, posso. Eu sou livre. Sabe por que eu não vou? Porque eu não quero. Porque eu encontrei algo melhor do que isso. Eu encontrei alegria em Jesus. Amém. Eu encontrei alegria em Jesus. Não é essas coisinhas que vão me alegrar, não. Isso aí alegra quem não conhece a Deus. O cara se alegra no momento e depois está com a depressão do tamanho do mundo. E a Bíblia diz que a alegria que Jesus coloca no nosso coração, colocou no meu coração, nada nem ninguém pode tirar. Amém.
Eu sou livre. Principalmente para dizer não. Não quero, não vou. Por quê? Porque eu não quero ir. Porque eu não me agrado mais disso. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Eu sou livre. Nós somos livres no Senhor. Então você é livre, irmãos, para dizer não para qualquer pessoa que chamar você para ir para qualquer lugar que você sabe que não agrada a Deus. Eu aprendi uma coisa na missão, em uma aula sobre o temor do Senhor, que é uma coisa simples, irmãos, mas que faz todo sentido na vida cristã. Só vá para um lugar onde Jesus pode entrar com você. Só vá para um lugar onde Jesus pode entrar com você. Você vai para um lugar, na hora que você chegar lá, você pergunta assim: Jesus, você pode entrar comigo? Se ele disser posso ir, se ele disser não, não entra. Que os nossos pés possam ir onde Jesus também pode ir. Que a gente entre onde Jesus também pode entrar. Esse homem aqui, irmãos, ele tinha amigos. Não sei se amigos ou parentes, mas ele teve pessoas que levaram ele até Jesus. Que os nossos amigos, que os nossos parentes, que as pessoas que estão à nossa volta sejam pessoas que nos levem até onde Jesus está. Louvo a Deus, irmãos, pela minha vida cristã, porque eu tive pessoas para me levar onde Jesus estava. Na igreja era muito jovem, às vezes eu estava lá em casa desanimado, não queria ir para o culto. Não tinha celular nessa época não, meu irmão. O cara chegava na minha porta mesmo e dizia: bora pro culto. Eu dizia: rapaz, eu não tomei banho, eu espero, pode tomar banho que eu espero. E o cara esperava ali, e eu embromando, eu enrolando, e o cara esperava, e eu saía: rapaz, ele ainda está aqui, e eu ia pro culto com ele. Tem amigos que levam você até Jesus. Para onde os seus amigos estão me levando? Para onde as pessoas que estão cercadas de você, para onde elas estão convidando você para ir? Para perto ou para longe de Jesus essas pessoas estão te levando? Suas amizades estão levando você para perto ou para longe de Jesus? Que a gente possa se acompanhar, irmãos. Que a gente possa andar com pessoas que nos aproximam de Jesus. Que inspiram a gente a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, a orar, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor. Caminhe com pessoas que lhe inspiram a isso. Esse homem aqui não podia ir até Jesus, mas alguns amigos o levaram a Jesus. Ele estava paralítico, ele estava lá jogado, ele não podia andar. Mas o texto, no versículo 2, vai dizer: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, não foi a fé do paralítico que Jesus viu, foi a fé daqueles que o levaram até Jesus. Jesus olhou e disse: mas pensa no povo de fé. E Jesus também honrou, irmãos, a amizade, essa irmandade. Jesus olhou e disse: que coisa linda, rapaz. Que pessoas do coração, esses são amigos de verdade, são parentes de verdade. Trouxeram esse homem até mim, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, perdoou os pecados do paralítico e levantou ele do seu leito. Amém, queridos? Outra coisa, irmãos, que eu aprendo com esse texto, para uma praticidade da nossa vida, para aplicar na nossa vida. A nossa fé move o coração de Deus a nosso favor. O texto diz que quando a Bíblia diz: Jesus vendo a fé deles. Irmãos, quando Jesus tem olhado para mim e para você, Jesus tem visto fé em nós. O Senhor tem achado fé no nosso coração, o Senhor tem achado em nós verdadeira fé. Temos realmente confiado a nossa vida, temos confiado realmente as nossas causas, as nossas lutas e guerras a Ele. Em quem nós temos confiado? Em quem temos confiado? Tem uma indagação de Jesus que eu gosto muito, que ele faz lá em Lucas 18:7. Um dia eu vou pregar isso aqui. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa pergunta de Jesus ela é muito profunda. Quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Porque, irmãos, a fé é inerente ao coração humano. Todo mundo tem fé em alguma coisa. O humanista tem fé nele mesmo. O ateu acredita nele mesmo. Ele acredita na ciência, na matéria. Alguém tem fé em alguma coisa. Mas quando Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra, Jesus está perguntando assim: será que quando eu vier, as pessoas vão crer tão somente em mim?
A confiança das pessoas não está tão somente em mim, porque a confiança de muitos cristãos se apartou de Jesus. Às vezes a gente confia mais na oração de alguém que tem intimidade com Deus do que eu orando para Jesus fazer algo na minha vida. Não, eu vou pedir o fulano para orar por mim, porque a oração dele é forte. Irmãos, a oração mais forte que eu posso fazer por mim é a minha própria oração. Porque o meu coração com fé, se eu orar a Deus com fé, se eu clamar a Ele com fé, o coração dele vai se mover ao meu favor. A nossa fé, irmãos, a fé move o coração de Deus a nosso favor. Hebreus 11:6, o escritor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago vai mais além, que ele diz assim, ei, quando você pedir alguma coisa a Deus, Ele vai lhe dar. Peça, porém, com fé. Tiago 1:7. E não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Ainda bem que aqui não tem crente assim, né? Nessa região aqui não tem. Que hoje ele está orando, Jesus vai fazer um milagre. Ele está crendo. Aí amanhã ele diz, rapaz, eu acho que Jesus não vai fazer nada não. Ainda bem que nós não somos assim, né? Igual as ondas do mar. Tem dia que o cara está na fé. Vai fazer, Deus vai agir. Aí quando é depois, aí meu irmão, já passaram aí 3 dias, né? É igual os 2 discípulos do caminho de Emaús. Ele disse que ressuscitar, mas já passou 3 dias, nada aconteceu, né? Porque muitas vezes a nossa fé é oscilante, irmãos. Peça com fé e sem duvidar. Amém. Creia, porque quando nós pedimos a Deus, quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor se move a nosso favor. Jesus, vendo a fé deles, que o Senhor olhe nessa noite para esse lugar e que Ele possa achar fé no nosso coração suficiente para se mover ao nosso favor. Que Ele olhe para nós, que Ele olhe para a nossa vida, que Ele olhe, escute as nossas orações e que Ele possa achar um coração cheio de fé, irmãos, para que Ele possa agir, para que Ele possa operar. Assim como foi na vida daquele paralítico, Jesus vendo a fé deles. Jesus olhou e disse assim, perdoado te são os teus pecados, filho. E depois Jesus disse, levanta, toma tua cama e vai embora. Eu vou repetir o que eu já disse mais uma vez aqui, já aplicando essa palavra para nós nessa noite. Jesus resolve primeiro o meu coração, depois a minha necessidade. Ele se importa comigo, com você, mais do que com o nosso problema. Ele se importa mais, irmãos, comigo do que com o meu problema. Você lembra quando Jesus, ele faz a pesca maravilhosa? Esse milagre, eu sou apaixonado por ele. Pedro, ele volta do mar sem pegar peixe. Pedro tinha uma necessidade grandiosa de pegar peixe, ele não pegou um peixe. Jesus poderia ter chegado e ter dito assim, Pedro, vamos ali. Não, primeiro Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Pedro, você me arranja o barco aqui que eu quero pregar? Pedro disse, fica com esse barco aí. Aí Jesus prega a tarde toda e Pedro lavando a rede, arrumando as coisas, guardando os materiais de pesca. Quando Pedro já está com quase tudo guardado e arrumado, já faltando só guardar as redes, aí Jesus diz, ei Pedro, vamos voltar para o mar para pescar. Porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Pedro estava ali mexendo naquelas redes, mas ouvindo o que Jesus estava pregando. Aí quando Jesus diz assim, vamos lá, Pedro. A gente pescou a noite toda, Jesus não apanhou nada. Vamos lá, Pedro. Vamos subir para o mar. A Bíblia diz que quando ele chega lá, Jesus disse, joga a rede aí à direita. E a Bíblia diz que Pedro joga a rede sobre a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele pega uma pesca extraordinária naquele dia. Primeiro Jesus resolveu o coração de Pedro, para depois resolver a necessidade. Quando Jesus resolve a necessidade, aí Pedro diz, afasta de mim que eu sou pecador. Jesus quer algo mais profundo conosco. Jesus quer a nossa entrega. Ele diz, Pedro, eu estou chamando você hoje para ser pescador de homem. E Pedro, deixando tudo, segue Jesus. Sabe qual é o exemplo da escritura que eu vejo, irmãos, de alguém? Você pode até dizer que era na hora da morte. Eu acho que sim também. Porque o ser humano é mau. Mas alguém que colocou a eternidade acima da necessidade, você sabe quem foi? O ladrão que estava do lado direito de Jesus na cruz. Você lembra dele?
Lucas capítulo 24, versículo 23, 42 e 43. É interessante que aquele ladrão, tinha dois ladrões aqui do lado de Jesus. Um estava pensando nele, que é o normal, que é o natural. Ele dizia assim, ó: se tu é o filho de Deus, desce da cruz e salva a ti e a nós. Salva a ti e a nós. Aquele homem queria a salvação da cruz, ele queria ser livre da morte. O outro, ele vira para ele e diz assim: ei, rapaz, tu ainda não teme a Deus estando sobre a mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas esse homem nada fez. Ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem não pediu para Jesus resolver a sua necessidade ali. Ele não disse: me tira da cruz como o outro. Ele não disse: eu não quero morrer. Ele disse: mestre, eu estou entendendo que eu vou morrer aqui, mas eu também estou entendendo que o Senhor é o Salvador. Lembra de mim quando o Senhor voltar no seu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem entendeu que Jesus, ele quer resolver primeiro a minha eternidade, a minha necessidade interior. É esse o convite de Jesus: vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Porque se a minha alma descansa, irmão, o resto é o resto. Se a minha alma está em paz, o mundo pode estar desabando aí para todo mundo preocupado com a crise, não sei com o que. Meu irmão, o cristão, ele está aguardando a bem-aventurada esperança de um encontro com Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estava esses dias lá no irmãozinho, eu estava conversando com o irmãozinho, irmãos, porque a gente tem visto, eu sei que nós somos seres humanos, estamos aqui nessa terra, mas o Evangelho, Jesus, ele ensinou qual é o verdadeiro alvo do cristão. E quando eu olho Lucas 21, a partir do versículo 14 ali, que Jesus vai falar sobre as tribulações que viriam sobre a terra, e eu estava falando com o irmãozinho, citando para ele ali, que o texto diz, irmãos, que a Bíblia diz que o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Os homens, a Bíblia diz que vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que vão acontecer e sobreviver ao mundo. É o que nós estamos vendo hoje, as pessoas aterrorizadas. O que é que vai acontecer? Mas sabe o que Jesus disse para mim, para você, para os discípulos, para a igreja? Ei, quando todas essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. É tempo de olharmos para Ele, irmão. A nossa expectativa e a esperança é em Cristo, é no Senhor. Amém? Amém. É nele a nossa esperança, é nele a nossa expectativa. E Ele já resolveu o maior problema, que foi o da nossa alma. Perdoou os nossos pecados, e aconteça o que acontecer, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Estamos seguros nessa verdade, queridos. Jesus resolve primeiro o nosso coração. Ele se importa comigo, com você, mais do que com o meu problema. Aquele homenzinho lá na cruz, aquele ladrão, ele diz: lembra de mim, Jesus, quando você vier no teu reino. Quando o Senhor vier no teu reino, lembra de mim. Eu não quero saber se eu vou morrer nessa cruz. Eu quero saber que existe algo depois dessa cruz. E depois dessa cruz, eu quero estar na eternidade com o Senhor. Amém. Amém. Quero estar na eternidade com o Senhor. Tenho que entregar para Jesus minha vida, sem interesse algum. Aquele homem entregou só pela vida eterna. A gente tem visto hoje muita gente que não permanece no caminho do Senhor, irmãos, porque entrega a vida dele para Jesus com algum interesse. Aí quando aquilo que ele queria acontece, ele vai embora, porque ele estava ali por uma troca. Por que Deus dá, pastor? Porque Deus, irmãos, ele não está preocupado se alguém vai seguir a ele ou não vai seguir, não. Quem se preocupa se alguém vai seguir Jesus sou eu, que sou missionário, pastor. Eu me preocupo, doido para que alguém venha. Mas ele conhece os corações.
O discurso de Jesus nunca foi político para ganhar alguém. Às vezes a gente da igreja até faz, venha, meu irmão, aceite a Cristo. Tem uns aí que ainda diz assim, se aceitar Jesus, ganha uma Bíblia de presente. Né? O cara ainda dá um presente ainda. Não tenho nada contra isso não, irmãos. Não é muito legal, mas não tenho nada contra. Se eu tivesse Bíblia aqui também, se eu pudesse, eu arrastava um bocado de gente para assim. Nada contra isso. Mas o problema, qual é o problema? É que eu não vejo Jesus fazer isso. Quando Jesus está pregando lá no deserto sobre o pão vivo que desceu do céu, alguns discípulos dizem, Senhor, essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Sabe o que é que Jesus diz? Vocês não querem acompanhar a multidão também, não? Nossa, muito assim, vocês não querem vazar também, não? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, para onde iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. São esses que vão permanecer, porque nós estamos aqui pela palavra de vida eterna. Quem vem a Jesus atrás do casamento, quando arranja um marido ou uma esposa, vai embora. Quem vem a Jesus porque quer uma paz interior, porque quer resolver problema, na hora que o problema resolve, ele vai embora. Mas quem vem a Jesus porque quer vida eterna, fica agarrado nele, porque só ele tem palavra de vida eterna. Só ele pode dar, essa é a essência. Eu estou com ele porque só ele pode me levar ao céu, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida, só ele é a porta. Só ele é o Salvador. Quando ele me cura por dentro, a consequência, irmãos, é ser curado por fora. Quando ele faz a obra dentro de nós, é impossível essa obra não se externalizar. Por isso eu gosto muito de Mateus 6:33 e 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quando eu entendo que esse negócio é espiritual, quando eu entendo que Jesus quer me transformar por dentro, quando eu entendo que eu venho a Ele e eu não tenho nada para dar a Ele, a não ser pecado, a não ser trauma, a não ser doença, a não ser enfermidade, eu entrego tudo isso para Ele, aí Ele resolve a minha vida, me perdoa, me transforma, me restaura, me cura, faz de mim um instrumento de bênção para a vida dos outros. Aí quando isso acontece na minha vida, as demais coisas Ele vai me acrescentar. Aí o final do texto vai dizer, porque o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, Ele sabe. Nem eu sei, mas Ele sabe. Então, querido, que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Mais um dos milagres de Jesus aqui. Esse milagre é movido pela fé dos amigos desse homem. Que a gente possa ter amigos e amigas de fé. Pessoas que estão dispostas a orar pela gente, levar o nosso fardo na hora da dor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que em todo tempo amo um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Esses dias eu estava até ontem falando com o irmãozinho sobre brincadeira comigo, até eu confirmei que podia ser verdade. O Albert Jacques esteve aqui e eu sempre falo isso do Albert Jacques, porque o Albert Jacques é um cara que me acompanhou no momento mais difícil da minha vida. Eu tenho umas 3 pessoas aí que eu conto assim, sabe, nos dedos de amor mesmo, de graça. Um deles é aquele cabeludo velho. É ele, o Alexandre lá do Ceará, a Silene, que é um casal, aquele povo me levou nos braços, no momento mais difícil da minha vida. Pessoas que estavam dispostas a orar por mim, pagar o preço para estar do meu lado, orando, caminhando comigo, me abençoando. Eu louvo a Deus pela vida deles. Que você arranje pessoas assim na sua vida, irmão. Que não esteja com você só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos da tristeza. Chega lá e diga assim, eu estou aqui com você para caminhar com você. Estou aqui para lhe estender o braço, eu estou aqui